Olá, eu sou Tomás Cavalchi, professor visitante no Departamento de Filosofia da Unifesp, colaborador do Laboratório de Estudos de Linguagem e Práticas de Tradução, LEOPRAT. Para quem não sabe, o LEOPRAT é um órgão da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas no campus Guarulhos da Unifesp. O laboratório foi criado em 2018 pelo professor Silvio Rosa, com apoio do colegiado do Departamento de Filosofia da Unifesp, e desde então já aconteceram diversos eventos. Aconteceram oficinas de tradução de textos filosóficos, esse é o trabalho de base do laboratório. Aconteceram oficinas de inglês, de francês, alemão, até russo e árabe, né? Aconteceram também minicursos, como esse minicurso que eu apresento hoje, conferências com professores convidados, foram convidados já Marilene Chauí, Ogária Matos, Scarlett Martin. E nesses eventos, o tema é sempre ligado à linguagem e à tradução do ponto de vista da filosofia. Para quem tiver interesse em saber mais sobre o laboratório, eu recomendo a leitura do volume 1 dos Cadernos de Tradução, que é a revista do laboratório que foi recém-lançada. Tem uma seção ali nos cadernos que é notícias. Ali a gente conta a história do LEOPRAT. E aí vocês vão ter acesso também aos textos que vieram das conferências que foram apresentadas, enfim. Vale a pena conferir os cadernos de tradução do LEOPRAT. Eu vou apresentar os slides agora. Eu vou apresentar o minicurso Rousseau, Tradução e Subjetividade. Eu organizei 2 aulas de 90 minutos cada. Cada aula vai ter 60 minutos de exposição e depois mais 30 minutos para esclarecimento de dúvidas. E aí tem também 3 horas de atividade assíncronas, né, que vai ser o tempo para vocês fazerem o trabalho que eu vou pedir. Esse curso tem um objetivo teórico e um objetivo prático. O objetivo prático é capacitar vocês no uso de pelo menos uma das 3 ferramentas de pesquisa lexical que eu vou apresentar nas aulas. Eu vou falar de mais ferramentas, mas eu quero que vocês conheçam de verdade essas 3. Tá? E são 3 plataformas na internet, abertas e gratuitas, que podem ser acessadas por qualquer pessoa que precise fazer trabalho de tradução em língua francesa. E o objetivo teórico é discutir o significado filosófico da palavra sentiment em obras dos séculos XVII e XVIII. Aí está a maneira como a gente pronuncia, sentiment. Fazer careta para pronunciar o francês. Deixa eu ver, acho que tem mais gente aqui. Nós sabemos que sentiment é uma palavra que pode ser traduzida de diversas maneiras. Pode ser percepção física, pode ser afeto da alma, pode ser impressão, pode ser opinião, além da tradução literal, sentimento. Então, o que eu pretendo fazer nesse minicurso é o seguinte: a partir da discussão sobre a polissemia de sentiment, eu quero mostrar de que maneira ocorre a apropriação e o uso desse termo polissêmico no discurso filosófico da modernidade. E, em particular, eu quero mostrar de que maneira o Rousseau se apropria do termo sentiment. Vocês verão que, numa perspectiva
de história das mentalidades, o Rousseau nos ajuda a compreender um problema teórico mais abrangente, que é o problema da gênese da ideia de sujeito nos séculos XVII e XVIII. Né? É aquele tema que na literatura é super estudado, né? A gênese da subjetividade moderna. O que eu estou fazendo é trazer essa discussão para a filosofia e colocar o Rousseau para ajudar a gente a pensar isso. Então, em resumo, no que diz respeito ao Rousseau, a questão filosófica que será tratada nesse curso, ele recebeu o seguinte título: Rousseau e a gênese da ideia moderna de sujeito. Para explicar isso, eu vou precisar falar sobre o contexto histórico da língua francesa. Eu quero que vocês vejam que a novidade é a produção de um discurso filosófico, né, em línguas modernas, quer dizer, francês, inglês, alemão, e não mais em latim, que a língua filosófica até o século XVI era o latim. E, com base nesse contexto histórico, eu vou mostrar como a acepção filosófica da palavra sentiment, esse sentido, como que essa acepção filosófica emerge. Né? Eu vou citar alguns filósofos, como Descartes, Locke e Kant, mas eu não vou me aprofundar nas filosofias deles, até porque não haveria tempo nesse minicurso. Então, vocês já ficam avisados que, em matéria de filosofia, eu vou falar mais das questões que aparecem na obra do Rousseau. Né? Num outro curso, quem sabe aí a gente se aprofunda mais nos textos dos filósofos. Agora, uma questão, né? Por que um curso sobre Rousseau, se em matéria de filosofia desse período, do século XVIII, né, o grande nome da filosofia é o Kant, é esse terceiro aqui da imagem. Né? Por que falar do Rousseau se o grande pensador do XVIII é o Kant? Né? A gente precisa justificar isso. O Kant, na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é um texto que ele publica em 1785, ele elabora um conceito de liberdade com base na ideia de autonomia. A ideia de autonomia tem o seu contraponto, que é a ideia de heteronomia, né? E a palavra heteronomia diz respeito à atitude moral do indivíduo que aceita as regras impostas pelos outros, isso, grosso modo. Tá? A autonomia é o inverso disso. O indivíduo autônomo é aquele que impõe regras a si mesmo. E a gente se pergunta, então, bom, super bacana, né? O Kant está aí introduzindo esse conceito, né, de liberdade como autonomia. E de onde vem isso? De onde vem? Né? Isso vem do Rousseau. A teoria política do Rousseau, ela é inteiramente norteada pela ideia de autonomia. O povo soberano, do qual Rousseau fala no Contrato Social, ele é uma pessoa autônoma na medida em que é o próprio povo que cria leis, estabelece, institui leis, às quais ele irá se submeter. O Rousseau não usa a palavra autonomia, ele usa independência. Né? Quem vai falar em autonomia é o Kant. Mas a ideia está aí, no Rousseau, no contrato social em particular. Né? Então, vamos ver um pouco o texto. No livro 4, capítulo 8 do Contrato Social, Rousseau usa a seguinte expressão: sentiment de sociabilité, sentimentos de sociabilidade. Ele usa essa expressão querendo significar justamente
liberdade civil, a liberdade dos cidadãos, dos membros que fazem parte do corpo político, cujo fundamento é o pacto social. E a gente sabe que um pouco antes, no livro 1, capítulo 8, o Rousseau define com muita precisão o conceito de liberdade civil. Ali nesse texto, ele distingue a liberdade natural e a liberdade moral, ou liberdade civil, e ele diz que a liberdade natural é a submissão ao próprio apetite, aos desejos, às paixões, e a liberdade moral é a obediência à lei que o indivíduo impõe a si mesmo, ou seja, a liberdade com sentido de autonomia. O que o Rousseau define, então, é uma ideia de liberdade com esse conceito, né, de autonomia que o Kant vai desenvolver melhor depois, com base na ideia de sentimento. Né? É isso que eu quero que fique claro nesse curso. Né? O Rousseau não usa a palavra autonomia, mas ele usa a palavra sentiment. Né? E é com base na palavra sentiment que ele vai falar em sentiment de sociabilité, já com essa ideia de liberdade como autonomia. Do ponto de vista da história da filosofia, o que eu quero dizer é que o significado de liberdade como autonomia do Kant tem raízes na acepção filosófica que o Rousseau estabelece para a palavra sentiment. É a definição de sentiment no Contrato Social e no Emílio, duas obras publicadas em 1762, que vão inspirar o Kant na elaboração do conceito de liberdade como autonomia. A gente pode, então, dizer que o Kant, na fundamentação da metafísica dos costumes, ele vai traduzir o sentiment do Rousseau para falar em autonomia. Né? O Kant traduz o sentiment de sociabilité, ou a liberdade civil do Rousseau, para falar de respeito à lei, para falar, para expressar a ideia de liberdade ou de autonomia lá nos textos dele. Então, tudo isso aí vem do sentiment do Rousseau. Né? A questão quem conhece Kant sabe, né, que ele divide, né, as questões de moralidade e as questões de legalidade. Né? O sentiment, ele tem a ver com a moralidade. Né? É aquilo que move o sujeito a obedecer a lei que ele mesmo impõe a si. Né? As leis positivas, as leis civis, a Constituição, Código Penal, isso tudo diz respeito à legalidade. Né? Então, no contrato social também tem essa divisão. Né? Dá para a gente estudar a metafísica dos costumes do Kant em paralelo com o contrato social. Né? O Rousseau separa as questões que o Kant chamaria de questões de moralidade das questões de legalidade. E o sentiment diz respeito à moralidade, ao sentimento interior, que vai levar os indivíduos a quererem, a desejarem obedecer à vontade geral. Então, o que eu vou fazer aqui, eu me empolguei para falar de filosofia, né, mas isso não é um curso de filosofia, eu volto para a questão do curso, que é tradução. Eu me limito a oferecer a vocês um mapa lexical da palavra sentiment, né, para que, quando vocês forem estudar esse conceito, ou conceito de liberdade, de autonomia, vocês estejam já capacitados, já tenham aprendido todo esse léxico, esse campo semântico da liberdade, né, para entender os conceitos com clareza e precisão. Agora eu passo para o outro item, que é a história da língua. Quero deixar bem clara a minha premissa. O trabalho do tradutor é um
trabalho de historiador. Por que eu digo isso? O trabalho do tradutor é um trabalho de historiador. As palavras, elas têm história. Os significados, eles estão sempre inscritos no interior de um quadro histórico. E o tradutor precisa mapear o seu léxico no quadro da história da língua para poder traduzir corretamente. A premissa é que a língua é uma instituição situada na história. Ou seja, ela é uma obra de arte que acompanha as transformações da cultura do seu tempo. Por que eu estou colocando a questão da língua dessa maneira? Porque existe aí uma maneira de se fazer filosofia que aceita que o discurso filosófico ele está fora da história. Né? Eu respeito quem pensa assim, não é a maneira como eu estudo filosofia, mas então vocês precisam saber que existe essa linhagem na história da filosofia que vê o discurso filosófico dessa maneira. Né? O meu ponto de vista é o seguinte, que o pensamento, o pensamento filosófico, né, por mais abstrato que ele seja, por mais acima da história que ele supostamente possa estar, ele precisa de um registro material, discursivo, uma plataforma de discurso para ser comunicada, né, situada na história, para que a expressão desse pensamento, para que a comunicação possa de fato acontecer. Então, por mais elevado que seja aí o sistema filosófico que você quer estudar, esse sistema filosófico, ele se expressa, ele chega até nós, né, por vias materiais, por um condicionamento histórico, cultural, social, que diz respeito à língua. Né? É por isso que não adianta traduzir um texto do século XVI com um dicionário genérico do século XXI, porque a língua muda. No século XVI, o francês do Montaigne era diferente do francês do Luc Ferry. Né? Então, por mais que eles usem as mesmas palavras, a formulação discursiva daquela palavra é diferente, por causa do contexto histórico da língua. Então, os significados mudam ao longo da história, e a tradução de um texto deve obrigatoriamente levar em conta o sentido corrente das palavras na situação cultural em que elas foram expressas, comunicadas. E no caso de um texto filosófico, a precisão desse mapeamento, é um mapeamento que eu estou propondo que vocês façam, né? A precisão desse mapeamento histórico do discurso é absolutamente necessária. Senão você vai ler o Platão, que fala em dialética, e vai achar que é a dialética do Hegel. Né? A palavra é a mesma, mas Platão falou dialética em grego, ele tinha ali um arcabouço de pensamento, um quadro teórico para elaborar essa ideia de dialética. Né? O Hegel tem outro quadro da língua alemã, do século XIX, então não é porque a palavra é a mesma, ou porque você traduziu a palavra, né, de maneira que elas sejam vistas como sinônimos, né, que, do ponto de vista filosófico, trata-se da mesma coisa. Não é. Né? Então, para efeito didático, a gente pode esquematizar a polissemia de Saint-Simon a partir da história da língua francesa. Como eu não sou linguista, eu não posso dar a vocês uma visão muito abrangente da língua francesa, que ela começa lá nas chamadas línguas romanas, antes do século XIV. Eu não entendo nada disso, não poderia falar para vocês.
Tem gente aqui das letras que tem muito mais competência para falar disso do que eu, né? Então, nesse período anterior ao século XIV, a gente está falando do francês antigo, ou está tendo algum problema. Espera aí. Vocês não estão vendo os slides? Não. Não. Tá, eu vou Não. postar o slide agora, é por isso. Então tá tudo em ordem. É que ele demora, né? Aqui. Vocês me avisem quando der problema, tá? Bom, então, antes do século XIV, a gente fala do francês antigo ou do francês medieval, e eu vou me limitar ao momento do francês clássico, chamado francês clássico, que corresponde ao período que vai de meados do século XVI ao do século XVII. Agora a imagem está aparecendo, né? Depois desse período, depois do francês clássico, até o século XVII, os linguistas falam em francês moderno. O francês clássico começa em 1539, e François I publica um ordenamento, que é essa Ordonnance de Villers-Cotterêts, em que ele decreta, né, que a língua nos documentos de administração pública e de justiça passasse a ser o francês, e não mais aquele monte de dialetos que existia no território, que hoje é conhecido como a França, né? E o francês, não mais o latim, né? Porque até então usava-se latim em documentos jurídicos, em documentos de administração pública, né? Então a língua passaria a ser essa nova língua que leva o nome do rei. Rei, né, pode dar nome para a língua, français. Então, a primeira metade do século XVI, ela é importante para a lexicografia na França. Então, tem essa divisão aí que eu falei, né, o francês clássico, que é do século XIX, moderno, do XVIII. Então, entra no francês moderno. Os dicionários começam a aparecer na época do francês clássico. Essas periodizações são periodizações históricas, né, porque a nossa perspectiva é da história da língua. Mas de onde eu tiro essas periodizações, né? Vocês podem estar perguntando. Bom, eu vou mostrar a minha bibliografia aqui. A obra que eu considero, assim, a referência mais importante, que é uma obra estudada nos cursos de letras, é essa do Ferdinand Brunot, Histoire de la langue française, História da Língua Francesa. São 11 volumes. É uma enciclopédia falando desde o francês antigo, desde o latim, né, até os nossos dias, até o século XIX. Né. É uma obra gigantesca, monumental. Eu usei esses 2 volumes aqui, o tomo 4, que é do francês clássico, 1660 até 1715, e o volume 6, que é do século XVIII, né, para entender melhor as questões lexicais que acontecem no século. Tem mais obras também. Então, essa do Bruno, acho que é a grande referência, né? Vocês podem baixar no site da Gálica, né? BNF Gálica. Todos esses sites que eu vou falar na aula, eles estão disponíveis num dos documentos da pasta. Podem acessar esse dicionário do Bruno, porque é gigantesco, o PDF é aquele PDF com imagem grande, então
tem que vocês mesmos com uma boa conexão de internet. Tem mais obras que eu usei, que eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma história da língua francesa mais recente, essa do Jacques Chorin, de 1969, né? Está lá na pasta, se vocês quiserem ver, por favor, não compartilhem. Esse material que eu estou disponibilizando é só para o curso, não é para fazer uso comercial. E outra obra que eu gostei muito de ter baixado é essa do Alan Hay, que é o editor da casa editorial Le Robert, né? O dicionário Petit Robert, o dicionário histórico, que é esse que está na imagem, né? Histórico das palavras, é o Alan Hay que edita. Ele ainda é vivo, ele frequenta a BNF lá em Paris. E ele é engraçado, você encontra fácil os vídeos do Alan Hay na internet, no YouTube, né? E foi com Alan Hay que eu descobri que Robert, a palavra Robert, é não apenas um nome próprio, e também o nome da casa editorial onde ele trabalha, né? Mas também era uma palavra popular. Ele fala mot d'argot, palavra de uso corrente, né? Robert era um empresário do século XIX, se eu não me engano, que criou uma fábrica de mamadeira e chupeta. E aí as pessoas fizeram a associação da mamadeira ou das chupetas com os seios da mulher. E aí Robert virou sinônimo de seio. Então, isso não estava nos dicionários, né, mas as pessoas falavam isso, era mot d'argot. Olha, aquela mulher tem Roberts, né, tem seios. Era uma palavra para se referir a essa parte do corpo feminino. Eu aprendi isso com o Alan Hay. Então, tem umas coisas curiosas aí nesses dicionários que ele conta. Tem outras curiosidades, também nesses livros todos que eu estou mostrando para vocês, que são as palavras que eram dicionarizadas. Nem todas as palavras entravam nos dicionários, pelo menos não logo de cara, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Coterie e société são palavras que a gente pode considerar hoje sinônimos, né? Sociedade tem sentido não só de sociedade, a sociedade civil, mas também de companhia, de grupo de pessoas, né? E coterie era a palavra popular para se falar, para significar a mesma coisa que société, né? Só que na corte, a langue de la cour, a língua da corte, né, não permitia o uso de palavras populares, palavras vulgares, palavras baixas, palavras antigas, palavras bárbaras, né? E aí, então, se você fosse um membro da corte, você não poderia falar coterie, teria que falar société, que é a palavra certa para falar no ambiente frequentado pelo rei, pelos nobres. Coterie é palavra de burguês, palavra de camponês, de gente que não fala francês, né? Então, o que entra no dicionário primeiro é société, né? E coterie só depois. Outra palavra curiosa, aqui são curiosidades que eu peguei lá do Bruno, né? Cadeau, que hoje a gente traduz como presente. Você ganha um cadeau do seu namorado, da sua namorada, né? Mas no século XVI, XVII, cadeau tinha o sentido de festa com comida, um grand repas, né, uma grande refeição. Você pode pensar numa festa na corte, no Palácio de Versalhes, né, dos nobres, grand repas. Se você falasse cadeau, que tinha o mesmo sentido dessa expressão,
você seria barrado na festa, você não entraria. Porque Cadu é palavra do populacho, do vulgo de burguês, palavra burguesa, eles falavam. Não podia falar Cadu, né? Essas festas aí que a gente vê do pessoal que nega a pandemia de Covid-19, que faz churrasco, faz pancadão, né? Isso é Cadu, não é Grand Repas. Então, se você quer frequentar esses ambientes, você chega lá e fala, eu quero entrar nesse Cadu. Hoje não mais, porque o sentido se perdeu, né? Esse é um sentido antigo, mas só para você se lembrar. Valer também era o mesmo que empregado, serviçal, mas se você estivesse na corte, se você fosse um membro da corte, teria que falar serviteur, né? Não valer. Valer é palavra de gente que joga carta na rua, de pessoa vulgar, né? De gente qualquer, né? Não de alguém que tem a dignidade de falar o mesmo francês que o rei. Né? É um negócio, vocês vejam que o dicionário também, ele elitiza, ele marca as hierarquias sociais, né? Tem mais palavras que não eram dicionarizáveis. Uma que eu achei interessante é porte-crayon. Porte-crayon é esse tubo que está aqui no meio da imagem. Eu não sei se vocês enxergam o meu mouse. Ele era um tubo vazado que o arquiteto ou o artista colocava o crayon, o lápis, né? E aí ele poderia desenhar melhor graças a esse tubo, né? Só que isso aí era um instrumento que jamais passaria pela mão do rei ou por qualquer pessoa da nobreza, né? O nobre não usa porte-crayon, né? E se ele não usa, a palavra não existe. São só pessoas baixas, pessoas do povo que vão precisar se referir a esse objeto e ter uma palavra para designar esse objeto. Porte-crayon, né? Porque isso aí pertencia às artes mecânicas e a corte só quer saber de artes liberais. Então, essa palavra demorou também para ser dicionarizada. A gente hoje passa pelas mesmas questões. Se você, por exemplo, lembra daquela palavra, não sei se vocês conhecem, chipar. Até alguns meses atrás eu não conhecia essa palavra, chipar. Quando duas pessoas se encontram, chipou, né? Quer dizer, elas se juntaram. Ou quando você mistura lá os ingredientes da sua receita e a combinação dá certo, chipou, né? Mas não tem dicionário chipar, né? Então, a gente também, eu pelo menos, né, que não falo chipar, né, eu resistiria a incorporar essa palavra num dicionário culto, né? Outra expressão que as pessoas usam muito, que eu fico indignado, porque não dá concordância verbal, não tem como conjugar, sextou, né? Chega na sexta-feira, você está encerrando o expediente, já está pensando na viagem que você vai fazer, né? Aí você fala, sextou. Sextou, mas ele sextou? Tem sextaram? Eles sextaram? Né? Sextarei? Dá para conjugar desse jeito? Não, é só sextou, né? E tem toda a significação. Quando a pessoa posta no Instagram, sextou, né? Ou partiu, partiu é outra, né? Você vai viajar, partiu férias, né? Na minha cabeça isso aí não entra. No meu dicionário eu resistiria. Então vejam que quando a gente critica essa hierarquização do léxico no século XVII, a gente tem que pensar que a gente também faz isso hoje, né? E as palavras, elas não param de mudar. Se você pensar que a tecnologia introduz um léxico novo a todo momento. Por exemplo, deletar, né, que vem do verbo em inglês delete, que é apagar. Né? Não existe essa palavra, deletar. Né? E, no entanto, ela virou um mot d'argot, né, uma palavra de uso comum. Né?
webinário. O webinário tem alguns meses, né? Antes da pandemia não existia o webinário, só existia seminário. Não sei qual vai ser o primeiro dicionário a incorporar o webinário no léxico. Né? No século XVII, vamos voltar para o século XVII. Né? Os linguistas tinham horror de barbarismos. Barbarismo. Barbarismo é quando a palavra choca o ouvido do linguista, porque ele não está acostumado, o linguista da corte, que fala a língua da corte, a língua do rei, ele tem os ouvidos muito acostumados com palavras elevadas, né, que só a corte domina. Então, o que não fosse agradável aos ouvidos da corte, dos linguistas da corte, era considerado barbarismo. Agora, para uma pessoa que não é nativo em francês, que aprendeu francês muito tardiamente, como eu, né? Chegar no Molière, que era um grande escritor do século XVII, né? Escrevia peças para o rei. Né? Acusar o Molière de barbarismo, de cometer barbarismos, aí não é para qualquer um, né? Quem fez isso foi Pierre Bayle, que escreveu o Dicionário Histórico e Crítico. Né? Pierre Bayle era uma enciclopédia, esse Dicionário Histórico e Crítico é uma enciclopédia de erudição, desde os textos clássicos até os modernos, ele sabia tudo. Né? E, então, ele tinha ali a competência para julgar o Molière. Né? Ele fala que Molière usa barbarismos, como essa palavra que eu coloquei no slide, repoussable. Existia, no século XVII, a palavra repousser, que significa fazer recuar, né? Fazer retroceder. Né? O exército, ele retrocede. Né? Então, você usa essa palavra, repulser. Agora, repulsable, recuável, até para a gente é esquisito, né? Mas, enfim, para o francês do 17 era barbarismo. Né? E o Molière usava. Né? E, então, vejam como é altíssimo o nível ali das críticas entre os linguistas, entre os escritores, entre os filósofos, para decidir qual palavra pode ser usada, qual palavra é vulgar, né? Então, a gente não compreende bem quando Rousseau chega e cria uma palavra como perfectibilidade, que não existia. Né? Agora, o Rousseau, ele também era aquela enciclopédia de conhecimento dos clássicos, dos autores antigos. Né? Então, ele tinha essa autoridade para chegar ali nos editores do Dicionário da Academia, eu vou falar sobre isso depois, para introduzir uma palavra que seria reconhecida, porque não foi qualquer pessoa que escreveu perfectibilité, foi o Rousseau. Né? Então, aí a palavra entra no léxico francês. Deixa eu vou interromper de vez em quando os slides, tá bom? Espero que a transmissão esteja em ordem até aqui, tá? Senão vocês avisem pelo chat. Agora eu vou falar da história dos dicionários. Como surgem os primeiros dicionários em francês? Eu falei que é por essa época do francês clássico, né? 16, 17. E para falar dos dicionários, a gente tem que entender um outro tipo de obra chamada vocabulário. Vocabulário ou glossário. Há duas obras que eu quero apresentar para vocês. Tá? Tem mais obras, eu vou mostrar as principais. A primeira surgiu em 1539. O autor é Robert Estienne, não sei se é assim que pronuncia por causa do S, né?
enfim, Robert Estienne, que era tradutor da Bíblia para o francês. Ele publica um livro que ele chama, e aí é a criação da palavra, né? Dicionário. Robert Estienne criou essa palavra, dicionário. Não é que não existisse o equivalente em latim, existia dictionarium, mas o Robert Estienne escreveu, vocês vejam na imagem, dictionnaire, dicionário. Ele está falando em francês, e está dando um título em francês para essa obra. Dicionário de língua francesa. Mas a gente vai ver que, apesar do título, não se trata de um dicionário, como a gente entende hoje, que é um dicionário, né? E sim um vocabulário. O Estienne, ele inventou a palavra dictionnaire, que vem do latim dictionarium, que diz respeito à palavra dictio, que significa maneira de falar. Então, ele está aqui publicando uma obra que ensina a maneira de falar, o francês. Então, como era esse dicionário, o vocabulário do Robert? Trouxe aqui uma página para vocês verem. O formato dos verbetes no vocabulário, no dicionário, era sempre o de tábua de correspondência francês-latim. Primeiro, a palavra em francês, e em seguida, os equivalentes em latim. Quando não era uma palavra, eram expressões com o uso da palavra. E, nesse caso, também, o que vinha em seguida eram as expressões equivalentes em latim. A ideia era que os exemplos esclarecessem o leitor sobre o sentido do termo e mostrassem o uso dos termos em expressões conhecidas. A gente vai voltar a esse formato de... A outra obra de referência, que é muito similar ao dicionário do Estienne, é o Trésor de la langue française. Apareceu em 1606. O autor é Jean Nicot. Jean Nicot era um diplomata que introduziu a nicotina na França. A nicotina, a erva do Nicot é a nicotina. Enfim, curiosidade histórica. O que o Nicot apresenta é, em linhas gerais, uma versão melhorada do dicionário do Estienne, o que não tira nem um pouco o mérito do Nicot, porque o dicionário do Estienne tinha 9 mil, cerca de 9 mil entradas. O Trésor, do Jean Nicot, tem o dobro, tem 18 mil. No caso do Trésor, trata-se de uma obra importantíssima, na passagem do século XVI para o XVII. O Trésor era a referência lexical de língua francesa no tempo de Descartes. Né? Não tinha uma obra maior do que essa, mais importante. Porém, o que a gente precisa entender é que o Trésor não era um dicionário monolíngue. Eu quero dizer, não era uma compilação lexical, definições das palavras, como será no final do século XVII, o dicionário da academia. Para nós, hoje, para que uma obra seja chamada de dicionário, ela deve apresentar definição das palavras. O Trésor era, na verdade, aquilo que os linguistas chamam de vocabulário, ou glossário, com equivalentes em latim para os termos e as expressões em francês. Não era um dicionário propriamente dito. Havia definições, sim, mas quando elas aparecem, e elas nem sempre aparecem, elas são muito simples. Em suma, o forte dessas obras, do Nicot, do Robert Estienne, eram os exemplos, e não as definições. Por isso dizemos que não eram dicionários, no sentido como nós entendemos hoje. Eu vou mostrar 2 exemplos do Trésor, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Eu vou mostrar nessa edição aqui, vocês baixam pela BNF, pelo site da BNF. Eu escolhi o verbete raison, razão.
aqui. Raison. É isso, a palavra em francês seguida da palavra em latim. E o que vem depois? Raison particulière. Peculiaris ratio. Francês e o equivalente em latim. Não há definição de razão como faculdade do espírito, como princípio de verdade, nada disso. Apenas a palavra ou a expressão em francês, seguida dos seus equivalentes em latim. Olha, depois, raison virile et digne d'un homme. Razão viril e digna de um homem. Fortis et virilis ratio. E homme de raison et de bon cerveau, quer dizer, homem sensato, né? Esse é o sentido. Homo cordatus. Então, esse é o formato dos vocabulários ou dos glossários, né? Agora a gente vai ver outro verbete. Verbete da raiz de sentir, que vai dar em palavra que nós encontramos no dicionário, no vocabulário do Trésor, é sentiment, está iluminado em amarelo lá embaixo. Sentiment com E, e não com I. E, novamente, o que nós vemos é o formato de tabela com a palavra francês seguido dos seus equivalentes em latim. E aqui é curioso, porque o sentido é de olfato. Sentiment. Sensus, odoratus, odoratio, olfactus. Sentiment. Não tem nada a ver com opinião, com lei interior, né, que a gente vai ver depois. Então, é um sentido que era corrente no século XVI. Os franceses diziam os cães têm bom sentiment, quer dizer, eles têm bom faro, eles farejam bem. E o que eu quero que vocês vejam com esses exemplos é que os sentidos mudam ao longo da história. Eles não permanecem os mesmos, exatamente os mesmos, ao longo da evolução dos dicionários. Querem um exemplo em português? Carregador. Até antes de existir celular ou qualquer aparelho que você carrega a bateria na tomada, carregador era o termo para se designar uma pessoa que carrega algo, né? No porto, os estivadores, pessoa que carrega carga pesada, é um carregador. Aí agora a gente fala carregador, você entende o carregador que você abastece a bateria do seu celular. Notebook, outra palavra que não tinha até alguns anos atrás. Notebook é caderno de notas, é um caderninho onde você escreve, caderno de papel, né? Hoje é um equipamento eletrônico, um computador. Então, os dicionários eles vão mudando de acordo com o que vai sendo introduzido na vida cotidiana das pessoas, né? Elas precisam de palavras para expressar um objeto que é inventado. Não tinha iPod antes do Steve Jobs criar aquele negócio, né? Aí o iPod depois deu origem ao podcast e tem todo um léxico que acompanha aquela criação, aquela invenção tecnológica. Aí o Steve Jobs era esperto, porque ele criava não só o objeto, mas ele criava também o sentiment de possuir aquele objeto. O desejo, a vontade de ter aquilo, né, de que aquilo fosse parte da sua vida. Mais exemplos, né? Esse aqui é um exemplo mais interessante. Liberal, que eu andei estudando também, liberal. Quando que a palavra liberal começou a ser usada? Então, originalmente, a palavra liberal no Brasil, em Portugal também, essa palavra era originalmente definida como um adjetivo para uma pessoa generosa. Né? Pessoa liberal é a pessoa que é desprendida, aquele que é largo no dar.
Essa é a definição do dicionário do Moraes Silva. E foi somente a partir de 1831, nesse mesmo dicionário do Moraes Silva, na terceira edição de 1823, ele só tinha aquele que é largo no dar, né? Acabava aí a definição. Na quarta edição, alguns anos depois, ele acrescenta o sentido de governo que não interfere na economia. Né? Isso tem a ver, eu acredito, com a vinda da família real para o Brasil, a Revolução de 1820 em Portugal, a Revolução, a abertura dos portos, né? Tem toda uma história aí do liberalismo no Brasil que vai repercutir no léxico em português. Corte do dicionário, do Moraes Silva, para vocês verem, né? Liberal é o que é largar e despender, sem avareza, nem mesquinharia, dadivoso. Né? A terceira edição acabava aí. Depois, na quarta edição, tem aquela parte embaixo, princípio, sistema liberal dos governos, que não limitam, não restringem com miúdos regulamentos. Liberal no sentido do von Mises, por exemplo. Né? Estado mínimo, essas coisas abstratas, né, que eu não entendo. E com a publicação do Dicionário da Academia, em 1694, a situação melhora consideravelmente para os escritores de língua francesa. Esse é o grande dicionário da Academia. Né? Ele foi um pedido, né, do rei, o Richelieu, né, para conduzir a edição do dicionário da Academia. E esse dicionário, ele é impressionante porque ele chegou até nós hoje. Né? Ele está não sei em qual edição, a 9ª edição agora, ela ainda está na letra Q. Os editores estão terminando. Vai ter cerca de 60 mil palavras, né? Sem contar as locuções, as derivações. Mas é daquela época, dos princípios dos dicionários, é o único que chegou até nós hoje. O que muda com o dicionário da Academia? Em primeiro lugar, tem um alargamento do campo semântico. No Trésor, do Jean Nicot, a ideia de sentiment, por exemplo, se restringia à faculdade do olfato. Né? Ao passo que no dicionário da Academia, o campo semântico se alarga e passa a compreender os diversos sentidos sobre os quais nós vamos falar. Percepção, afecção, opinião. Houve também um aumento do número de verbetes. O Trésor tinha pouco mais de 18 mil entradas e o dicionário da Academia trazia cerca de 24 mil. Mas o grande avanço em relação aos vocabulários, ao Trésor, era que o dicionário da Academia trazia as definições das palavras. É isso que torna o dicionário da Academia um dicionário propriamente dito. Essa foi a melhoria significativa que tornou essa obra tão importante. O dicionário da Academia está na internet, né? Você pode consultá-lo. A primeira versão é mais complicada, porque os editores, eles queriam fazer um dicionário por raízes das palavras. Então, por exemplo, para você encontrar a palavra quintessência, quintessence, você tinha que achar a raiz de être, de ser. Senão você não conseguiria achar a quintessência na letra Q, que ela está na letra E. Né? Então era uma confusão, era difícil de usar esse dicionário. Aí, a partir da segunda edição do Dicionário da Academia, aí os editores puseram as palavras em ordem alfabética, né, que é o formato que a gente conhece hoje dos dicionários. Além do Dicionário da Academia, havia outros que surgiram na mesma época. O Dicionário contenant les mots et les choses, do Pierre Richelieu, de 1680,
o Dictionnaire universel de Furetière, de 1600. Todos concorrentes, né? Os projetos de regrar, junto com as gramáticas, estava surgindo nesse momento na história da França. Um pouco depois tem o dicionário histórico e crítico do Pierre Bayle, que a gente falou, né? É de 1697. E no início do 18 tem um outro que é importante, que eu costumo consultar também, é o Dictionnaire universel de Trévoux, né? De 1704. A questão, vocês podem se perguntar, né, qual é o melhor dicionário para se escolher, para fazer tradução? Então, não é essa, não tem o melhor dicionário. Quanto mais fontes vocês consultarem, melhor, né? Mais rico vai ficar o mapa lexical para vocês fazerem. Então, claro que o dicionário da academia é a grande obra do 18, em termos de dicionários, né? Tem enciclopédia também, mas é outra coisa, né? A proposta é diferente. Agora, você não pode depender só do dicionário da academia, tem várias outras obras, e vocês devem diversificar ao máximo aí as fontes, para vocês terem um mapa lexical bem complexo, bem rico, para poderem fazer boas traduções. A título de comparação, eu vou falar um pouco também da língua inglesa. Vamos lembrar que a língua inglesa também era uma língua nova. Foi somente na metade do século XVII que apareceram no mundo anglófono os primeiros dicionários, que podiam de fato ser chamados de dicionários. O grande dicionário inglês do Samuel Johnson é da metade do século XVIII, acho que é de 1750. Enfim, quem quiser estudar os léxicos de língua inglesa, é importante, por exemplo, para quem estuda Hobbes, para quem estuda Locke, né? Pode consultar a página de pesquisa do Lexicons of Early Modern English. Lexicon of Early Modern English, LEME, da Universidade de Toronto. É muito interessante esse site, ele consulta vários dicionários de várias épocas, né, até mais recentes. Então, isso para quem vai traduzir em língua inglesa. Tem uma interação interessante entre a língua francesa e a língua inglesa, né, porque os filósofos se liam, né, liam as obras uns dos outros, mas a gente vai se concentrar realmente no registro da língua francesa. Na próxima aula eu vou falar de uma treta que teve com uma tradução do Locke para o francês, que o Pierre Coste traduz conscience, com um sentido diferente, e isso é para a próxima aula. Então, tem uma interação entre o inglês e o francês ali na gênese desses dicionários, mas aqui nesse curso a gente vai falar do francês. Eu quero falar só dessas duas obras, né, o Vocabulário Português Latino, do Rafael Blutot, ele é de 1712, ele está disponível na Biblioteca Brasiliana da USP, é o primeiro vocabulário, assim, é um vocabulário importante aí do começo do século XVIII. Dicionário mesmo, é o do Antônio Moraes Silva, que é publicado em 1789, não foi no Brasil, evidentemente, foi em Lisboa, né? Mas é o dicionário mesmo, o primeiro dicionário em língua portuguesa. Quem tiver interesse em conhecer a história da língua portuguesa, pode consultar os textos do professor José Horta Nunes, da Unesp, em particular, o seu livro História do Saber Lexical e Constituição de um Léxico Brasileiro. Está lá na pasta do curso. Eu estou avançando no tempo, mas a gente...
quero agora falar da polissemia, do problema da polissemia de Saint-Simon. A gente vai estudar as definições, ou as significações da palavra nos dicionários do período francês clássico. E, com pano de fundo, a polissemia de Saint-Simon, nesse período, eu vou mostrar o que o Rousseau introduz, como ele se apropria dessa palavra e do mapa lexical da época, para falar algo que ninguém tinha falado antes, né, no século XVIII. Eu começo, para falar do século XVII, eu tenho que voltar um pouco e falar das acepções em latim. A palavra Saint-Simon no francês clássico não surge do nada. Ela traz consigo uma bagagem que nós podemos recuperar lembrando das palavras em latim e em grego. Em latim, a palavra que corresponde a Saint-Simon é sentio. Deve-se com T, né? Sentio. Vem do verbo sentir. Sentir significa perceber com sentidos. E sentio é a percepção. Diz respeito à faculdade humana do sentir. Ou seja, a capacidade que todo ser humano possui para apreender a realidade fenomênica, a capacidade de perceber a realidade material ao redor do seu próprio corpo. Isso que é sentir. Isso ocorre graças aos órgãos sensoriais que recebem, que recolhem, que captam as impressões do mundo exterior. E a questão não é tão simples, porque a acepção da palavra não se limita a essas questões materiais, as questões físicas. Existia também uma acepção espiritual, digamos assim, né, da palavra. Porque eles falavam em alma, em psique, né? Então, a alma também sente. Então, não é uma sensação exatamente como a do tato, da visão, do olfato, né? Mas a gente não pode entrar num curso de filosofia do empirismo para falar de teoria do conhecimento, infelizmente. Para nós, é suficiente notar que a palavra sentio, da qual derivam senso, dissenso, consenso, senso comum, é uma palavra que se abre para um campo lexical complexo, vasto. Outra derivação é sensatio. Sensatio. Também com o sentido de percepção sensorial. E quando eu tenho essas dúvidas com relação à língua latina, eu tenho uma amiga que é latinista, a professora Isadora Bernardo. Ela fez doutorado na USP, conhece Cícero, né, traduz Cícero, e ela me indicou esse dicionário dos dois Alfreds, o Alfred Ernoult e o Alfred Meyer, dicionário etimológico da língua latina. História das palavras. Então, vocês podem consultar esse material, né? Outro dicionário de latim que eu utilizo é o do Short e Lewis, que está disponível gratuitamente na internet. Então, tem bastante material para vocês consultarem. A gente, infelizmente, não pode gastar mais tempo falando disso, né? Eu passo agora para a acepção do grego. No mundo antigo, a gente não tem só o latim, tem também o grego. A palavra latina sentio, ela traduz uma palavra mais antiga dos textos gregos, que é aesthesis. Vocês devem saber, aesthesis é um termo que dá origem a outra palavra polissêmica, que é estética. No contexto da antiguidade, tanto aesthesis quanto sentio dizem respeito a uma faculdade ou uma capacidade de apreensão física da realidade orgânica por parte dos órgãos sensíveis. E a gente saber exatamente o sentido ou a acepção nas obras dos autores, a gente pode consultar essa plataforma, esse site Greek Word Study Tools, eu uso bastante, né? Ela traz não só as traduções possíveis, mas também
os lugares, as obras onde essas palavras foram empregadas, né? Então, vale a pena vocês olharem isso aí. Sobre estética, eu tenho uma colega, Natália Leão Nunes, que ela dá um curso de filosofia da arte. Ela fala também da origem da palavra estética, só que o curso dela é muito mais interessante, porque ela coloca imagens, fala do Walter Benjamin, e vale a pena fazer. Natália Leão, filosofia da arte. Então, no francês clássico, o leque de significações de Saint-Simon inclui o significado de sensação, de percepção sensorial, de poder físico, lá dos antigos, né? Que, para os modernos, significa o poder de produzir representações. É diferente dos antigos, né? Os antigos tinham a ideia de imagem, de cópia, né? Os modernos vão pensar em representação. Representações mentais, né? A partir da impressão sofrida pelos objetos ou fenômenos do mundo material. Porque quando o Aristóteles fala em ideia, que era uma palavra do grego, ideia, né? Ele não tinha em mente a mesma coisa que o Locke fala quando ele diz que as ideias mobiliam o entendimento humano, né? Do entendimento. Não. O Aristóteles pensava numa imagem. Ideia é imagem, é cópia do mundo sensível, né? Então é importante que a gente localize, né, o período, o contexto histórico em que o léxico está sendo estudado. Aí eu aproveito para indicar essa tradução, né, o Aristóteles, nessa obra De Anima, ele utiliza a palavra aesthesis, e a tradutora do português, ela escolheu percepção sensível. É uma escolha difícil de se fazer, porque perde, por exemplo, aquele sentido que estética dá, né? Que a palavra estética. Mas ela, por critérios técnicos, né, escolheu percepção sensível, com sentido não só de sensação física, né, material, mas também de afecção da alma, da psique, né? Os gregos falam em paixão, pathos, né, para se referirem àquilo que afeta a alma. O tradutor poderia ter escolhido emoção, né, um estado afetivo da psique, mas aí se ele escolhesse emoção, ele perderia o sentido de percepção sensível, né? Então, vejam, não é fácil, né, tomar essas decisões na hora de traduzir um texto. A novidade que surge na França do século XVII é que os filósofos começam a falar de um certo tipo de sentiment, aí é sentiment mesmo, né, que não é mais apenas um movimento da alma causado por um estímulo do mundo material, como a percepção física do Aristóteles, mas é algo novo, algo diferente, algo que o Aristóteles não disse, ou não conseguiu dizer com aquele mapa lexical que ele tinha. No século XVII, os filósofos começam a falar de sentiment como uma lei interior. Olha que coisa diferente. Uma lei interior. Sentimento é uma lei interna. Uma regra que o espírito estabelece para si mesmo, que é uma regra que pode voluntariamente ser recusada ou assentida. Como que se dá essa mudança? Então, vamos entender isso. Nesse momento da língua francesa, o francês clássico, período do século XVII, já era de uso corrente falar de sentiment como opinião. Quando eu digo meu sentimento sobre essa questão, é diferente do seu sentimento. São sentimentos diferentes, são opiniões diferentes, né? Minha opinião é diferente da sua, é isso que a gente está querendo dizer. E até mesmo, esse sentido chegou para nós, né? Até mesmo hoje, a gente pode entender sentimento como opinião. Vocês devem se lembrar quando teve aquela querela entre o juiz Gilmar Mendes, que eles usaram a palavra sentiment, e o sentido era esse, de juízo fundamentado em um assentimento, em uma convicção
mas não necessariamente numa prova racional. Era só uma opinião que poderia até expressar preconceitos. Então, a frase foi: me deixe de fora desse seu mau sentimento, você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso, pitadas de psicopatia. O Barroso é super culto no linguajar dele, né? Aí ele teve essa explosão de sentimento, né? Me deixe de fora desse seu mau sentimento. A frase, como se diz, bombou nas redes, né? Virou até camiseta. Então, esse sentimento aí fez sentido para muita gente. A premissa é que o Saint-Simon expressa uma intuição, uma verdade intuída, e não uma verdade enunciada com base em provas racionais. A diferença de sentimentos nessa acepção aí da querela do Barroso com Gilmar Mendes significa diferença de opiniões ou asserções intuitivas. E nessa acepção seria possível traduzir Saint-Simon como impressão. Não a impressão da percepção física material, mas a impressão de quando eu digo, eu tenho a impressão de que você está certo ou errado. É um sentimento, é uma impressão. Um juízo mais ou menos fundamentado na razão, mas não totalmente demonstrado. Eu quero dizer, eu sinto que você está certo, ou eu sinto que você está errado. Essa é a ideia. Nesse caso, o sentimento diz respeito a um julgamento, um veredito, um juízo, muito embora não se trate de um juízo fundamentado em uma demonstração racional rigorosa. O sentimento como opinião ou impressão pode, assim, expressar uma visão arbitrária, pode ser qualquer coisa que se passa no seu espírito, né? E até mesmo um preconceito. Aí, para você não falar que você está expressando os seus preconceitos, você fala, é uma questão de idiosincrasia. Tem léxico para você camuflar ali preconceitos, sentimentos. Então, eu não tenho provas, eu tenho convicções, né? A gente já ouviu isso. Eu tenho sentimentos, né? Eu não posso demonstrar esses sentimentos que eu acho de você, mas eu projeto um PowerPoint bonitinho e falo que eu tenho convicções, né? Então, são estratégias para você lidar com o achismo. O sentimento nesse sentido, expressando preconceito, é um achismo. As chamadas fake news, elas são expressões de opiniões mal fundamentadas, de maus sentimentos. Aquilo que o Barroso falou, o sentimento do Gilmar Mendes, né? Me deixa de fora desses preconceitos, dessas opiniões, das fake news, né? Maus sentimentos. O mais importante de tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês é que o sentimento, ele diz respeito a uma outra ideia super importante, e a gente vai falar sobre ela na próxima aula, que é a ideia de consciência. O sentimento, como opinião, ele diz respeito à consciência de cada um, né? No século XVII, esse é um problema super complicado, porque os filósofos, eles estão tentando justamente internalizar os tribunais da consciência. Então, a igreja é um tribunal da consciência, as escolas, que mais? Os tribunais jurídicos, né? Então, o que se tenta, o movimento que se verifica nesse período é o movimento de internalização do tribunal da consciência. Vejam, é muito mais que você leve no seu espírito, dentro de você, por toda parte, um interdito que o padre ou que o pastor disse, ou que o juiz decretou, do que se você tivesse que ser pego ali em flagrante, né, levado ao tribunal para que o juiz publicamente se pronunciasse a respeito do seu delito, né? E aí você teria que cumprir pena de acordo com o Código Penal, né? Mas tudo isso externamente, no âmbito da legalidade. No âmbito da moralidade, e é disso que se fala quando a gente fala em sentimento, né,
tudo isso está internalizado. Você leva com você as interdições que você aprendeu desde a infância, né? Que a sua mãe falou que quando você sai de casa tem que levar blusa, e aí toda vez que você põe o pé na rua você lembra daquilo. Aquilo é o tribunal da mãe ali te acompanhando, né? E tem coisas muito mais terríveis que acompanham a pessoa ao longo da vida. Crianças que sofrem abuso, elas levam uma máquina de autodestruição dentro de si, né? Isso para a vida inteira, né? E é disso que os filósofos no século XVII estavam falando, né? Quando eles falam em consciência, quando eles falam em sentiment, com sentido de lei interior. A gente está acabando, tá? Eu tinha me planejado aqui para 60 minutos, mas eu preciso desse meu planejamento. A última parte, antes do sorteio, né, e da parte prática da aula, a parte prática vai ser rápida, eu só vou mostrar as telas das plataformas que vocês vão consultar. Eu vou falar um pouquinho de filosofia, porque, afinal, o Neoprat faz parte do departamento de filosofia. Eu quero que vocês tenham interesse também de ler os filósofos desse período. Então, filosofia agora. A questão colocada... aí não está indo. O slide não está tocando. Bom, eu vou continuar aqui. A questão colocada por filósofos como Descartes, ela é simples. Seria possível, a questão é a seguinte, seria possível que o espírito produzisse um sentiment que não fosse mera opinião preconceituosa, e sim uma verdade, entre aspas? Seria possível que o sentiment ele expressasse algo de verdadeiro? Eu vou cancelar aqui Nossa, gente, eu não sei como que está aí para vocês, mas para mim o Google, o navegador deu tilt. Ele travou. Vocês estão ouvindo? Alguém quer falar alguma coisa? Porque o meu... Estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Tá, então, ele travou, mas eu continuo falando, então, tá bom? Então, a questão colocada por Descartes, ela pode ser entendida dessa maneira, né? Eu tenho aí uma nova instância de conhecimento, né? Uma nova forma de conhecer a realidade através do sentiment. Agora parece que tivemos uma dificuldade, Tomás. Suponho que você esteja já saindo para voltar. Aguardamos aqui. Professor Silvio, assim que ele cai, ele não escuta mais, só tal coisa, ele tem que voltar mesmo com o link dele. É a Marta que falou, né? Então, Isso. esperemos que ele volte, não é? Vamos aguardar um pouquinho. Muito provavelmente já estará de volta, esperemos assim. Voltou. Agora que chegamos em Descartes. Voltei. Ai, que horror essas plataformas, né? Não, Perdão. esperávamos por você, Tomás.
A gente não tem equipamento para dar conta desse tipo de transmissão que a gente faz, né? Agora vocês devem estar vendo. Eu vou descer lá para a filosofia. Vocês estão vendo o slide? Sim, então. Eu estou. Ok, tá bom. Então, a questão que o Descartes coloca é assim: nós temos, então, esse recurso novo, né? A gente está podendo falar dessa maneira agora, né? Acessar a realidade através do sentiment, né? Seria possível que esse sentiment, que pode expressar uma opinião, um preconceito, também expressasse a verdade? Então, pode ser colocada dessa maneira, né? Por que esse problema é tão complicado? Porque o Saint-Simon, ele também estava ali no registro do discurso teológico. Então, as verdades reveladas também, elas afetam o seu Saint-Simon, né? Você assente a verdade que os profetas ou que os pregadores te comunicam, né? Os pregadores chegam e falam... voltem-se para dentro de vocês mesmos, coloquem a mão na consciência e percebam que é verdade isso. Então, é uma questão de fórum íntimo. A religião trabalha nesse registro. Então, como fazer filosofia se a gente está ali transitando no mesmo registro do discurso teológico, né? E é interessante porque, nessa época, Hugo Grotius, que é um autor que a gente estuda para dar curso de Direito Natural, né? Ele escreve uma obra que é o Direito da Guerra e da Paz, em 1625. É bem nessa época aí do Janicot, do Tresor, né? E ele coloca um negócio que é surpreendente nos prolegômenos, no texto de apresentação da obra, né? Ele diz assim: isso que eu exponho aqui é verdade, mesmo que Deus não exista. Mesmo que não exista Deus, né? Isso que eu demonstro nessa obra, ele tem um método geométrico ali para expor o tratado sobre o direito natural dele, né? Isso que eu exponho aqui é válido mesmo que Deus não exista. Ou seja, ele coloca Deus entre parênteses, né? Independente da querela entre filósofos e teólogos sobre a existência de Deus, eu consigo demarcar um registro do discurso em que eu posso falar verdades a despeito de qual seja a verdade última acerca do universo, né? Então, eu consigo escapar da opinião. Isso assim, simplificando muito a questão, tá? Mas é uma maneira de fazer um mapa lexical onde você pode se assegurar de que aquele sentimento vai estar expressando verdades, né? Até sem aspas, e não preconceitos, não opiniões sem fundamento nenhum, né? Então, é esse momento, é esse o quadro da filosofia no século XVII, em que o Descartes está escrevendo, né? Quando Descartes estabelece as regras para a direção do espírito, a partir de um movimento interno ao próprio espírito, ele está inventando um sentiment que possa ser chamado de verdade e não de opinião. A dedução do cogito, que é quando ele inspeciona o próprio espírito e chega à conclusão de que, toda vez que ele pensa, aquilo é verdade, né? Mesmo que Deus seja um gênio maligno que confunde as ideias dele, que engana até a matemática, né? Ele sabe, ele consegue perceber que está pensando, né?
e isso é verdade. Esse é o movimento do cogito, em linhas gerais. Tá? A dedução do cogito, que estabelece a verdade fundamental a partir da qual todas as outras verdades serão deduzidas, é um primeiro passo na direção de uma significação do sentiment como regra interior, como lei interna. A dedução do cogito não precisa da demonstração da existência de Deus. O Descartes vai fazer a demonstração da existência de Deus mais para frente, na marcha do pensamento dele. O primeiro passo ele dá sem precisar de Deus, sem precisar de teologia, ele escapa da opinião, da tradição, dos antigos, da igreja, da teologia, né? E ele consegue encontrar no seu próprio espírito uma verdade fundamental. Descartes estava interessado em saber como nós podemos conhecer, ou seja, como nós podemos dirigir o espírito na busca de verdades sem a tutela dos teólogos. Descartes quer fazer ciência. Ele quer separar o conhecimento científico do conhecimento teológico. O quadro de mentalidades no qual Descartes se inscreve é o quadro da emergência de um certo sujeito de conhecimento capaz de inferir verdades seguras com base nas próprias faculdades do entendimento. E não apenas com base nessas faculdades, como a faculdade da razão, mas também apesar do limite dessas faculdades. E isso que é interessante, né? As minhas faculdades têm limites. Eu não consigo saber tudo. Deus tem a onisciência, o atributo da onisciência. Eu não, né? Mas mesmo assim eu consigo estabelecer verdades apesar dos limites das minhas faculdades de conhecimento. E tudo isso sem depender das verdades divinas, o que é um desafio, né? Porque no século XVII, falar de qualquer coisa que você não tivesse que prestar contas a Deus era uma coisa digna de você ser acusado de herege, de sofrer aí uma repreensão pública, né? Então, no fundo, o que nós temos é um processo de demarcação de um campo de validade para os saberes científicos em relação à teologia. Assim, na medida em que ocorre o movimento de laicização das ciências, elas vão separando com uma clareza cada vez maior, de um lado, a alçada das verdades teológicas, tudo isso aí que eu quero deixar fora do meu discurso, e de outro lado, a alçada do saber científico. Ou seja, na medida em que as ciências vão rompendo com os pressupostos da religião cristã, que garantiam as certezas acerca de tudo, as ciências vão descobrindo um novo sujeito do conhecimento, que apesar de não conhecer tudo, ainda assim pode confiar naquilo que ele conhece, mesmo sendo limitado, porque ele confia no sentiment dele. E aquilo é inquestionável, né? Então, apesar da limitação dos poderes da mente, é possível fazer ciência. É isso que a gente vê o Descartes fazendo nas meditações metafísicas, no discurso do método, né? E sem o respaldo, a tutela da teologia, né? Basta que esse conhecimento, que ele seja seguro, né? Basta que ele seja baseado num método científico, na ordem do pensamento, nas regras para a direção do espírito, né? Tudo isso aí vale mesmo que Deus não exista, como diria o Hugo Grotius, né? Do ponto de vista do conhecimento, o que marca a modernidade é que Deus deixa de ser o fiador do conhecimento da verdade. Você não precisa de Deus como fiador do seu conhecimento, né? O homem passa a buscar fiadores puramente humanos, como a geometria, como os conhecimentos baseados no conhecimento da experiência, da observação, né? E nem por isso os conhecimentos são falsos, né? Porque você não pode comparar o discurso teológico e o discurso filosófico. São registros de discurso diferentes. Um autor super interessante é o Isaac Newton, que é físico, o grande físico do século XVII, né? Na obra Principia, os princípios matemáticos,
da filosofia, ele chega lá no terceiro livro, ele fala, até aqui eu descrevi o movimento dos astros, né? Ele tem a teoria da atração, da gravitação, né? E ele explica o movimento observável. Isso Newton explica, a teoria dele consegue traduzir isso em termos inteligíveis, né? da geometria, da matemática. Porém, o Newton não explica a origem dos movimentos dos astros. Se foi Deus, se foi um Big Bang, não importa, porque essa discussão está fora do escopo da demarcação que ele estabeleceu para o discurso da física, da mecânica clássica do Newton. Né? Então, quando o Descartes afirma penso, logo existo. Isso ele afirma em francês, porque está no discurso do método. Quando ele fala nas meditações, a fórmula em latim é outra, penso, eu existo. Lá tem essa comparação. No francês ele põe uma relação de causa e efeito, né? Eu penso é a causa, logo a consequência, o efeito é que eu existo. Eu sei, eu sinto que eu existo. Quando Descartes estabelece na quarta parte do discurso do método que a afirmação penso, logo existo é a primeira verdade clara e distinta das suas meditações, ele não precisa de nenhuma revelação divina para ter certeza dessa verdade elementar. As regras do método são todas fundamentadas nessa verdade primeira, que não é uma verdade que vem de Deus. A gente sabe que na marcha das meditações, Deus aparece lá na frente. Depois, ele primeiro se assegura da verdade interna, eu existo. Depois, ele deduz que Deus existe e que ele é bom, né? Não vai querer enganá-lo. E depois que ele deduz a existência de Deus, ele deduz a existência dos objetos externos. Esse é o percurso das meditações, né? Então, o primeiro passo, que é o passo do cogito, não precisa de Deus. Então, Deus aparece na marcha das meditações, mas essa aparição, essa verdade teológica, ela se coloca no momento posterior ao momento do cogito. No momento do cogito, pouco importa se Deus existe ou não, não é isso que está em questão, né? No momento do cogito, o sujeito do conhecimento reconhece por si mesmo e em si mesmo a verdade do próprio pensamento. Isso é um marco na história da filosofia. E a gente não vai entrar, né, nessa discussão toda. Vocês podem ler o livro do Franklin Leopoldo e Silva, né, daquela coleção Logos, Descartes dele. Né, é um livro que vale muito a pena para vocês entenderem o que está acontecendo na filosofia, naquele período em que Descartes escreve as meditações. Depois eu posso disponibilizar para vocês esse livro. O que a gente pode concluir dessa reflexão sobre Descartes é que, nesse quadro de busca das verdades, mediante a reflexão sobre o próprio espírito, é possível falar em verdade, verdade do sentimento, verdade do sentiment, né? um critério de verdade. Claro, com a ajuda, com o apoio do método, de todo um arcabouço teórico para se pensar o que aqueles autores estavam pensando naquele momento, né? Então, Descartes diz, penso, logo existo. Rousseau, ele leu Descartes e vai avançar um pouco mais e falar e dizer coisas que o Descartes ou não pôde dizer, ou que não havia condições para que ele dissesse, né? Quando Rousseau utiliza a palavra sentiment no Emílio, nós temos um uso mais elaborado dessa significação como regra, como lei interior. No contrato, Rousseau se refere aos sentimentos de sociabilidade, eu já falei disso, né? E no Emílio, ele define o agente livre como a pessoa movida por sentimento interior. Essa frase que vocês veem no slide, existir para nós é sentir. Está no livro 4 do Emílio, na Profissão de Fé, do Vigário Saboiano. Ele está ali num debate com esse racionalismo do século XVII. Ele diz, existir para nós é sentir,
nós tivemos sentimentos antes de termos ideias. Então, o que ele está querendo dizer, o Rousseau, quando Descartes deduz o cogito, ele não está deduzindo uma ideia, uma representação mental, né, que os filósofos chamavam de ideia, e sim, ele está percebendo um sentimento interno, um sentimento interior. Na próxima aula, eu vou explicar como o Rousseau chega nessa acepção filosófica do sentiment. Tem que passar pelo Locke para a gente entender o que o Rousseau está falando aqui, nessa frase, existir para nós é sentir. Né? E eu vou falar de uma outra palavra super difícil, que é conscience, consciência. Nos Devaneios de um Caminhante Solitário, que é um texto que a professora Jacira de Freitas traduz, ou vai traduzir, né? Ela utiliza, ela me lembra de uma frase que o Rousseau usa ali, nesse texto, nas Rêveries, nos Devaneios, que é sentimento de existência. Sentiment de l'existence. Então, quando Descartes, ele deduz o cogito, aquilo é um sentiment de l'existence, é um sentimento de existência. Isso vem antes das representações racionais, daquele esquema racionalista de pensar as representações. Rousseau, ele pensa no sentimento, nessa percepção que diz respeito às paixões, a própria auto-inspeção do espírito. E ele utiliza, o Rousseau usa uma palavra que é super importante na história da filosofia, que é dictamen. O Rousseau diz, é o dictamen da minha consciência, é o ditame da minha consciência, que tem a ver com dicionário, vocês devem lembrar disso que eu falei um pouco antes, né? É o ditame da minha consciência, é o sentimento de existência, né? Está nos Devaneios. Mas isso é assunto para a próxima aula. Eu vou interromper os slides. Ditame é uma palavra, quem estuda a história da lei natural, sabe que Tomás de Aquino, na Suma Teológica, quando ele fala justamente de lei natural, ele fala no ditame da lei natural. É uma regra, é uma lei, né, que deve ser obedecida. Só que ela vem de fora, ela vem de Deus, é estabelecida de fora para o sujeito. Nem dá direito ainda para falar sujeito, na época do Tomás de Aquino, né? Mas é o ditame. O que o Rousseau e esses autores como Locke, Descartes fazem é internalizar esse ditame. O sentiment é um ditame da lei natural, do sentimento de existência, internalizado. Né? Então, falta agora só mostrar para vocês as plataformas, né? Mas eu gostaria que todo mundo ligasse o microfone agora, né? Acabou a exposição chata, e que vocês se manifestassem, se vocês têm dúvidas, e se não tiverem dúvidas, espero que sejam poucas, a gente pode discutir as dúvidas depois, a gente faz o sorteio. Espera só um pouquinho. Tem gente escrevendo aqui no chat. Será que a aula hoje termina antes das 18? Ai, perdão. Eu vou sortear e aí você pode sair, tá bom? Quem precisa sair. Ok. Então vamos, sem mais delongas, a gente discute as dúvidas no final, tá bom? Vocês viram a lista dos inscritos que está na pasta. Eu posso colocar a lista aqui. Aqui no chat vai aparecer. Ah, não, no chat ele é limitado o número de caracteres. Né? Olha, tem na minha lista 110 pessoas. Todos os inscritos pela plataforma da PROEC e
os ouvintes que me escreveram depois, tá? Se vocês confiarem na lista que eu fiz, eu conferi várias vezes, a gente pode fazer o sorteio de 1 até 110, né? Para que vocês tenham direito ao livro do Rousseau, que a editora UPO gentilmente cedeu. Podemos fazer assim? Não, antes de vocês digitarem sim, porque vai aparecer um monte de sim aqui, quem não concorda se manifeste. Todo mundo concorda, né? Tem que ser para que estão participando, não, Tomás? Eu vou perguntar se a pessoa está presente. Eu vou sortear, a gente vai ver quem é, e se a pessoa não estiver presente, a gente sorteia de novo, tá bom? É esse site aqui, ó, eu vou projetar. Sorteador. Eu quero que vocês me digam se vocês estão vendo a página desse site. Estão vendo? Sim, né? Tá, ok. Sim, Tomás. Vocês querem fazer teste antes? Vou fazer um teste aqui. Aí ninguém olha quem foi sorteado, tá? Porque ele vai dar diferente. Então, olha, eu coloco sortear do número 1 sortear um número entre 1 e 110, porque são 110 pessoas. Eu vou clicar nesse botão, sortear agora, e ele vai dar um número, que foi 11, nesse caso. Não vou nem olhar quem é, tá? Aí a gente tentar de novo. Então, sortear um número entre 1 e 110. Eu queria que alguém fizesse contagem regressiva aí. Pode me ajudar. Eu faço, Tomás. De quanto a quanto Silvio, a contagem regressiva? pode ser De 3, 5 2, 1. para 3, 2, 1. Tá bom. Ok. Então vamos lá. 3, 2, 1. Número 79. Vamos ver na minha lista quem é 79. Paulo Henrique Santana. Está presente? Paulo Henrique Santana, você está aí? Seu livro, ou não sei se ele vai ser seu, né? Tá aqui. Contagem regressiva para quem não está. Então, contagem regressiva de novo. Ó, sortear um número de 1 a 110. Contagem regressiva para quem não está, de 3 O Paulo, para 3. Paulo não está realmente, 2, né? Eu vou sortear de novo. 32. 32 é Francisco Cleiton Antônio. Gente. Ai, olha, a sorte está sendo perversa com a gente. Vou sortear de novo, tá bom? Não se manifestou. Sortear de novo. Eu mesmo faço a contagem agora. Sortear um número de 1 a 110. 3, 2, 1. 58. 58 é Lorenzo Eduardo Santos Pereira da Silva. Ai, que engraçado isso, não é possível. Vou sortear de novo. Mais uma vez. Eu não acredito, eu achei que fosse sair logo no primeiro. 3, 2, 1. 91. 91 é
Solange Bento Gomes está presente. Estou, professora, estou aqui. Solange, ainda bem que você existe. Esse é o livro que a editora Obu, então, vai enviar para você. Lá no seu cadastro, você deve ter preenchido o seu endereço, né? Eles vão mandar então, para sua casa. Ah, tá ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço. Fico feliz. Tem que entregar a tarefa, tá bom? Tem que assistir a próxima Tá para bom. entregar a tarefa. Então, é isso aí. Eu quero só mostrar, então, quem precisar sair, pode sair. As plataformas que eu vou mostrar aqui estão todas naquela lista dos endereços úteis que eu deixei na pasta. Então, vocês podem acompanhar, fazer o teste, procurar algumas palavras, né? A gente discute isso na próxima aula também, eu posso fazer isso. Então, deixa eu mostrar aqui, então, uma delas, as três, né? Vendo? Agora apareceu. Ah, não vai ter outro sorteio na outra aula, não. Foi só um livro que a editora me deu. Então, você tem 30% de desconto, eles falaram, mas 30% todo mundo tem na Ubu, né? Bom, essa plataforma aqui, né? Dictionnaire d'autrefois, dicionários de outrora, né? Vocês têm, na lista, vocês podem ver o Trésor, vocês têm o dicionário da academia da primeira edição, vocês têm o da segunda, cadê o da segunda? A quarta edição, não tem a segunda, né? Mas a quarta que é a que eu uso, que é importante, né? A quinta edição, sexta edição, tem o Littré, tem oitava edição do dicionário da academia. Então, vocês podem, por exemplo, procurar Saint-Simon. Vai aparecer aqui várias referências. Ele acha todo lugar onde tem Saint-Simon, né? Vocês vão ter bastante trabalho para consultar o resultado das pesquisas. Isso porque eu pesquisei a busca por termos, né? Se eu procurar um termo-chave, AdWord, vai aparecer menos coisas. Dicionário da Academia, 1694. A primeira que aparece. Por quê? Vocês se lembram, né? É que a grafia era diferente antes do Dicionário da Academia. Escrevia-se só um T-mão com E. Então, se você procurar, que aí não vai nem ter, eu acho, né? Você vai procurar sentir. Mas vamos ver, só um T-mão. Olha, tem aqui. Está no Trésor, naquela passagem que eu mostrei do Saint-Simon dos cachorros, do olfato, né? Ele vai abrir, está tudo ali. Isso aqui é uma fonte, é um tesouro para quem estuda lexicologia, para quem traduz, né? Você vai falar a primeira vez que apareceu num dicionário a palavra som, foi no dicionário X. Você vai ter que olhar outras obras, né? Porque nem tudo era dicionarizável. Talvez haja cartas que tenham já a palavra, o uso da palavra, até escritas por filósofos, mas que não foram dicionarizadas. Mas essas plataformas são um primeiro passo para esse tipo de pesquisa. Essa eu uso muito do Centro Nacional de Recursos Textuais e Lexicais, do CNRS,
Olha só, Cadô, eu tinha pesquisado isso também, né? O primeiro sentido, aí é um dicionário mais atualizado, né? Então, que se oferece a alguém a título gracioso para lhe agradar, é a primeira significação. Né? Mas, lá embaixo, deve ter reparo. Olha só, achei. Na etimologia, tá vendo essa seção de etimologia? Tem ali perdido no meio do texto, em 1656, regalo, festa galante, oferecida a uma dama. E olha de onde essa enciclopédia tirou essa informação, do Bruno, aquele livro, o autor da história da língua francesa que eu comentei aqui no início da aula. Né? Então, em 1656, provavelmente esse foi o primeiro registro que esses pesquisadores conseguiram, né? Falava-se em Cadô como grand repas, ou como uma festa galante. Né? A enciclopédia, eu participei da tradução da enciclopédia, que saiu pela Unesp, que... Perdão. O professor Pedro Paulo e a professora Maria das Graças coordenaram. Traduzi o volume 4 sobre sociedade e moral. E a fonte que a gente utilizava era essa. Então, se vocês procurarem aqui no Headword Economia, tem economia política. Está aqui o verbete economia política. Esse foi escrito pelo Boulanger, não pelo Rousseau. Mas está aqui o texto da enciclopédia. Não está traduzido, né? Isso aqui é fonte primária, vocês vão ter que consultar na língua original, né? É a enciclopédia. Essas são as 3 plataformas que eu queria apresentar para vocês. Eu quero que vocês realmente mexam, procurem palavras curiosas, palavras que vocês tenham interesse em conhecer, e depois vocês escrevam algum parágrafo, né, sobre a pesquisa lexical que vocês fizeram. Né? Se vocês explicarem que tal palavra mudou a partir de tal edição do dicionário, isso já vai ser, eu já vou considerar a tarefa entregue e com nota 10 para vocês. Tá? Eu quero mesmo que vocês usem essas plataformas. Claro, está em francês, é difícil para quem não conhece nada de francês, mas para essas pessoas que ainda não fizeram nenhum curso de francês, eu coloquei na pasta um texto do Jan Starobinski sobre a palavra civilização. A palavra civilização é uma palavra que surge em francês em 1750, é um autor chamado Mirabeau, que usa pela primeira vez essa palavra, civilisation, né? Porque antes não tinha, antes tinha civil, civilité, com sentido de polido, de aquela pessoa que segue as regras da corte, né? Civilidade tinha, mas civilização não. Civilização surgiu no mesmo movimento de mentalidades que vai dar na Revolução Francesa. Essa é a tese do Starobinski. Tem um artigo, um ensaio maravilhoso, que está nesse livro aqui, As Máscaras da Civilização. Eu coloquei o texto, a palavra civilização, né, na pasta. É esse texto aqui. É um exemplo de pesquisa lexical, a palavra civilização do Starobinski, que vocês podem ler, não precisa explicar o texto todo, faça uma resenha de algum mais simples, com alguma passagem que tenha chamado mais a sua atenção, tá?
Eu não vou avaliar a capacidade de vocês fazerem resenha também. Eu quero que vocês tenham contato com essa discussão toda, que vocês passem a se preocupar com o léxico, não só dessa época do francês clássico, mas o nosso léxico hoje, para pensar questões de uma maneira mais abrangente e mais bem embasada do ponto de vista das línguas, dos dicionários, das gramáticas, né? É isso. Eu me alonguei muito, eu acabei usando os 30 minutos que seriam para a gente conversar, mas eu quero agora ouvir vocês. Tá? Eu vou desligar a gravação, porque tem gente que fica tímida quando tem vídeo gravando. Aí a gente pode falar mais à vontade, tá bom? Então, esse é o fim da aula 1 do curso Tradução e Subjetividade, e eu encerro a gravação aqui.